Olá, meus irmãos. Então, vamos fazer a nossa exposição doutrinária, convidados pelo Luzes no Caminho. Nesse dia de hoje, tendo a certeza de que nosso trabalho sempre é voltado para nós mesmos, porque a cada assunto, a cada tema nos dado, nós acabamos nos aprofundando, estudando mais, entendendo melhor a doutrina e dessa forma podemos também transmitir ou tentarmos transmitir com a máxima segurança para os irmãos que nos assistem. Como é praxe da casa, vamos realizar a nossa oração de abertura, elevando o pensamento a Deus, a todos os bons espíritos, Jesus, nosso amigo querido, pedindo a eles que nos dê luz, que nos dê paz, que nos ajude nessa encarnação, que traga saúde para a nossa família, nossos filhos, netos, e que traga amparo a esses irmãos que estão desencarnando em vista da pandemia e também por aqueles que aqui ficam sentidos pela perda desses irmãos. Que eles possam então se sentirem neste momento abraçados e afagados. Que seja, Pai, sempre da Tua vontade e nunca da nossa, os acontecimentos da nossa existência. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, o nosso assunto de hoje é o que são as zonas umbralinas e por que nós vamos para lá. Então, nós vamos falar basicamente em cima desse livrinho, né, do nosso lado, que é o livro do André Luiz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E logo na apresentação desse livro, no início, bem no início, ele nos traz, dentro da sua mensagem, a mensagem de André Luiz, a seguinte frase: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Vamos decompar um pouco essa frase do André Luiz, né? Então, a vida não cessa e é fonte eterna. Aqui, nesses termos, está caracterizada a imortalidade da alma. Imortalidade essa aceita por todas as religiões, mesmo aquelas que não são espíritas. Afinal, acreditam na existência de um céu, de um inferno, um purgatório, e alguma coisa precisa ir para esses lugares, né? Logo, todas as religiões acreditam que existe uma vida eterna e que as pessoas vão para algum lugar. A outra parte dessa frase nos traz o seguinte: a morte é o jogo escuro das ilusões. A morte, até então, era vista como uma arte de fantasia, com elementos alegóricos. O estudo do mundo espiritual visa justamente aproximar essa realidade e acabar com as ilusões. Lembra que estamos na adolescência espiritual. Precisamos conhecer a verdade e não viver mais de ilusões. Com o conhecimento sobre tudo que envolve a morte, poderemos traçar um melhor caminho em nossas vidas enquanto encarnados. E ainda na sua exposição inicial, ele nos afirma assim, que uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. Vejam
nessa frase de André Luiz, as noções de eternidade que precisamos aprender e adquirir. Precisamos incorporar em nosso dia a dia estes conceitos. Dessa forma, viveremos com mais harmonia, aceitando as leis divinas e inibindo os pensamentos ainda atrasados. Por falar em pensamento, vamos falar algumas coisas sobre pensamento, antes de entrar propriamente no nosso tema, porque os nossos pensamentos estão muito ligados a essa questão do umbral. Então, o pensamento. Pelo pensamento, nós formamos telas mentais, e que essa tela mental ela é emitida na atmosfera. A espécie de fluidos dessas telas mentais dependerá da espécie de tela mental formada pela pessoa, ou seja, do pensamento que o indivíduo teve. O cérebro funciona como rádio emissor e receptor, emitindo e recebendo fluidos afins. Então, esses pensamentos, essas formas, essas telas mentais, é que vão definir o nosso futuro, não é? E ainda continua dizendo assim: logo, pelo pensamento, nós emitimos na atmosfera as telas mentais e fluidos. Entramos em sintonia com os fluidos que existem na atmosfera. Entramos em sintonia com pessoas que pensam igual a nós. Isso vai nos formando a nossa cidade mental. André Luiz ainda traz a seguinte lição: emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia é essa que para logo se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim, espontaneamente em comunicação com todos que nos esposem o modo de sentir. Esse pensamento de André Luiz, nessa lição, que está no livro Mecanismos da Mediunidade. E o que é umbral? O que é umbral? O umbral é uma dimensão vibracional densa, destinada a expurgar os fluidos densos do espírito desencarnados. Então vejam bem, o umbral é uma dimensão vibracional, é onde nós paramos por um determinado período, e isso depende muito do nosso merecimento, e lá nós vamos expurgar esses fluidos maléficos que nós temos, né? Esses vícios morais, né? Lá nós vamos expurgar as nossas maldades e tudo mais. O umbral foi criado e é mantido pelos fluidos densos emitidos pelos encarnados e desencarnados. Então nós é que formatamos esse umbral, né? Como vimos, né, o pensamento forma telas mentais que são lançadas na atmosfera. São fluidos emitidos conforme a espécie do fluido do pensamento. Então, se eu penso pelo bem, esses fluidos vão ser benéficos, né? Se eu penso pelo mal, esses fluidos serão maléficos, e isso vai determinar aonde eu vou parar ao final do meu desencarne. Agora imagina isso na escala de bilhões e bilhões de pessoas encarnadas e desencarnadas, dá origem à criação no plano espiritual, criações boas e ruins, como umbral. Então vejam, fala-se que nós somos 7 bilhões e meio de espíritos, de almas encarnadas, e o triplo desencarnados seriam mais em torno de 23 bilhões de seres emitindo pensamentos e formando esses fluidos, né? Então, o ideal sempre é a gente estar no bem, pensando no bem, emitindo fluidos bons, para eliminar essa dimensão densa que nós falamos ainda há pouco, né? E aí, onde se localiza o umbral? Onde é que ele fica, esse umbral, né, que a gente tanto fala, né? Nós precisamos imaginar o mundo espiritual como várias e várias camadas, dimensões
vibratórias, camadas circunscritas, como camadas de uma cebola. A gente tenta imaginar uma cebola, a forma elíptica dela. Vamos imaginar o centro dela como sendo a Terra. Aí nós vamos ter lá a faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4, as camadas, né? Faixa 5, faixa 6. Então, assim, ó, existe um gráfico que nos mostra que o umbral ele está localizado dentro da camada 4. E a partir da quinta camada é que são os mundos mais ditosos, os quais a gente já tem pouca informação. Além disso, o mundo espiritual pertence a uma dimensão diferente da nossa. Ela está sobreposta a nós, mas é outra. Assim, as escalas da localização são aproximadas e não perfeitas. Não existe uma camada exatamente, aqui fica, né, a faixa vibratória 1, aqui a 2, aqui a 3, aqui a 4, onde estaria a colônia nosso lar. Pois bem, a dimensão vibracional denominada umbral teria início na crosta terrestre e avançaria algumas dezenas de quilômetros na atmosfera do planeta. Algumas dezenas, mas não específica, não há uma especificidade. E para reforçar isso, vamos aqui então lembrar o diálogo que teve o Lísias com o André Luiz com respeito disso, né? Então, o André Luiz assim, ó, creio então que essa esfera umbral se mistura quase com a esfera dos homens. E Lísias responde para ele assim, sim, e é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano, a dimensão do umbral, está repleto de desencarnados e de formas pensamentos dos encarnados. Após o umbral estariam as colônias de transição. Nosso lar é uma colônia de transição e está localizado nas vizinhanças do umbral. Mais acima estariam as demais colônias, já mais evoluídas e formadas por fluidos ainda menos densos. Então existe muita discussão se a colônia nosso lar está dentro do umbral ou logo após o umbral. Veja, o umbral é uma dimensão vibracional. Assim não tem um muro fixando onde ele acaba precisamente, como nós falamos ainda há pouco. Logo, se torna difícil fixar com precisão se o nosso lar está no umbral ou se faz fronteira com o umbral, né? Nesse sentido, a finalidade do umbral é a de esgotamento de nossos fluidos mentais densos, né? Oriundos de nossas imperfeições e que possuem ligações com os aspectos inferiores da nossa vida terrena. Que aspectos são esses, né? O egoísmo, a vaidade, o materialismo, o remorso, o ódio, a raiva, a vingança, o sensualismo e assim por diante. Né? Aí, eliminados, então, esses resíduos mentais, o espírito está pronto para aceitar a nova realidade que se apresenta e a receber a ajuda dos missionários da luz, sendo socorridos por equipes levadas para pronto-socorro ou colônia. Conforme relata André Luiz, ele era um joguete de forças que não poderia supor. Essas forças são os seres trevosos que escolheram permanecer no mal e que atacam pessoas como André Luiz. Vejam que interessante isso aqui. Né? Ele era um joguete de forças que não poderia supor na mão desses outros irmãos que comandavam provavelmente aquela região umbralina onde estava o André Luiz. Né? E aí, continuando, né, pode parecer ruim, cruel, dá uma sensação ruim de pensar nisso. Mas, para quem teve uma vida igual a de André Luiz, este breve tormento é necessário para purgar os seus vícios materiais e abrir a mente para uma nova realidade. Ele precisa desejar realmente querer deixar de sentir aquela espécie de fluidos. Do contrário,
cada socorrido antes da hora, do contrário, caso ele seja socorrido antes da hora, ele continuará em sintonia com aquela região e até mesmo poderá voltar para ela. Como o drogado que foge da clínica de recuperação na busca de drogas. Quantas vezes nós vimos aí que irmãos drogados tentando tratamentos e diversas drogas, né, acabam incorrendo novamente no erro de voltar para aqueles vícios, né, os vícios morais. Então, o que é importante nós entendermos isso aí? Né? Que quantos mais vícios a pessoa possui, mais densa é a emissão de fluidos. Quanto mais vícios a pessoa possui, mais densa é a emissão de fluidos. Assim, a sua mente, que está acostumada a uma vibração lenta, com frequência baixa e pesada, assim, a sua mente está acostumada a uma vibração lenta, com frequência baixa e pesada. A mente é a força formadora do espírito. Logo, após o desencarne, o corpo espiritual está vibrando na frequência que a mente se acostumou a vibrar durante décadas. E é por isso que somos atraídos para um umbral, local que também possui uma vibração densa. Somente após algum tempo no umbral, o espírito consegue aos poucos aumentar a frequência de suas vibrações, orações e resignação, alterando suas afinidades vibracionais, podendo ser encaminhado para comandos transitórios. Vejam bem, se nós vivemos uma vida sensual, regada a drogas, a descaminhos, a todo tipo de coisas não boas, nós vamos vivendo na nossa existência encarnados dentro dessa faixa vibratória e automaticamente, quando desencarnamos, somos transportados também no umbral para dentro dessas faixas vibratórias. Quer dizer, nós continuamos vibrando na mesma faixa que nós estamos aqui encarnados. Né? É uma pergunta, né? E aí? Todos iremos para o umbral? Todos nós vamos para o umbral? Isso é fato? Bom, se a gente esteve em sintonia com o umbral durante a nossa vida terrena, emitindo fluidos mentais que ajudaram na criação e na manutenção dessa zona vibracional, é normal nós sermos atraídos para lá, para aquela região, como o exemplo que eu dei ainda há pouco. Aqueles que vivem fora do bem, que vivem dentro do mal, ou se comprazem com o mal, eles serão automaticamente carregados para lá. Porém, existe o desencarno assistido por amigos espirituais, né? Que é um assunto para uma outra exposição, né? E nesse caso a pessoa é socorrida e levada para o pronto-socorro que existe nas regiões umbralinas. Aí continuando, né? Nós estamos falando aí sobre se nós todos iremos para um umbral. Ocorre que é difícil imaginar alguém em nosso estágio evolutivo que não entre em sintonia com a região umbralina, emitindo pensamentos de baixo padrão vibratório. Então vejam só, no nosso estágio evolutivo, e nós entramos em sintonia com a região umbralina, se nós estamos ligados o dia inteiro na televisão, nesses programas que a gente conhece, em que falam diretamente de assassinatos, droga, enfim, todas essas coisas ruins, nós acabamos vibrando dentro daquela esfera, daquela situação. Então, se nós estamos vivendo dentro de um padrão vibratório baixo, automaticamente nós seremos transferidos para um padrão de vibração baixo. Então, nesse caso, a gente deve fazer o quê? Ver programas instrutivos, programas que nos tragam informações úteis, agradáveis,
A gente pode assistir vídeos doutrinários, e isso nos trará um campo vibracional bem melhor. Né? E é por isso que a gente costuma afirmar que o normal é todos passarem pelo umbral, né? Mas não são todos que passam, como o André Luiz passou. Né? Então, a gente sempre tem essa condição de dizer que todos nós vamos para o umbral. Não é verdade, né? Tanto que o que nós vimos até agora não diz isso. O que nos diz até agora, do que falamos e vimos com relação a esse livro do André Luiz, né? Que devemos estar sempre ligados ao bem, ao amor, à resignação, à esperança. E com isso a gente vai acabar criando esse campo maravilhoso, vai atrair para nós bons pensamentos, vai atrair para o nosso lado bons espíritos. Os nossos mentores, com certeza, nos darão mais condições ainda da nossa existência ser melhor. Esses bons espíritos nos trarão amigos espirituais de bom alvitre, amigos físicos também, que possam nos ajudar, nos capacitar, caminhar junto com a gente na nossa evolução, não é isso? Então, gente, daí a importância da gente conhecer o mundo espiritual sem aquelas mistificações naturais que a gente conhece, né? Aquelas coisas fantasmagóricas que todo mundo fala. Né? Para assim a gente pode adquirir hábitos novos que nos irão auxiliar quando desencarne. Bom, gente, agora já finalizando o nosso trabalho de hoje, né? André Luiz, quando estava encarnado, estava habituado ao consumo de álcool, cigarros, comida exagerada, e pela total ausência de estudos espirituais, a prática da caridade, pensamentos edificantes. Assim, durante toda a sua vida, ele esteve encarnado, estava em sintonia com as regiões umbralinas mais densas, sendo diretamente atraídos para lá. Então, o que nós precisamos fazer? A gente tem que eliminar das nossas vidas esses vícios sociais. A gente, através da reforma íntima ou a transformação moral, como a gente diz, buscar nos aliviar dos nossos vícios morais, como o egoísmo, como o orgulho, a vaidade, a raiva, a cólera. Quantas vezes acabamos explodindo sem motivo nenhum e atraindo para nosso lado, né, dentro dessa explosão, aqueles amigos que não são bons espíritos, né, que são os amigos que ainda se comprazem no mal. Então, o que nós devemos fazer? Exercitar a paciência. Devemos sempre olhar essa questão da raiva, da cólera, por um ângulo que quase sempre, quando nós ferimos o nosso orgulho, é que nós explodimos. E nessa explosão, nós acabamos criando inimizade, criando inimigos mais ferozes, né? Então devemos sempre, antes de qualquer tipo de manifestação de raiva, de cólera, exercitar a paciência, o amor, a bondade, a esperança. Temos um modelo maravilhoso, um modelo de espírito que esteve encarnado entre nós, a quem nós carinhosamente chamamos de irmão mais velho, que é Jesus. E ele nos trouxe, em toda a sua existência entre nós, alguns exemplos maravilhosos de humildade, de caridade, de perdão. E a gente deve estar sempre trabalhando em cima disso. Dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos do nosso mestre querido, do nosso mestre amado, aquele que é o maior exemplo, aquele que é chamado de o médico das almas. Devemos nos espelhar no seu exemplo para caminhar para junto de Deus, que é o nosso Pai querido, nosso Pai de amor.
Então, para encerrar o nosso trabalho de hoje, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a presença dos bons espíritos, agradecendo ao Luz nos Caminho, a oportunidade de fazermos essa exposição doutrinária de hoje, e elevando o pensamento a Deus, a Jesus, pedindo que acabe logo essa pandemia, que nós possamos voltar à nossa normalidade. Normalidade essa que com certeza virá com profundas alterações na nossa existência, e todo o ato que vem de Deus é um ato de amor, de aprendizado. Então, com ela, vamos aprender muito. Vamos pedir a Jesus que nos ampare, que fortaleça o nosso lar, que possamos ter o amor dos nossos filhos, o amor dos nossos pais, o amor do nosso anjo de guarda, e que na medida do possível nós caminhemos dentro do bem, dentro dessa encarnação. Agradecemos a presença de todos. Te pedimos, Pai, que nos dê discernimento e razão para podermos agir sempre no bem. E lembrando sempre que tudo que ocorre deve ser da vontade de nosso Pai e não da nossa. Obrigado a todos, que assim seja.